Chegando para nossa live, depois de treinar, depois de estarmos já ajeitando as coisas da casa, né? Nós vamos hoje concluir Levíticos e já chamamos o Espírito Santo de Deus para trazer o discernimento dessa palavra, para que Ele fale conosco, acesse o nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, entrando nas entranhas da nossa alma, onde tenha qualquer tipo de dúvida, de lamento, de tristeza, que Ele venha trazendo alegria, paz e prosperidade. Amém? Então já pedimos ao Espírito Santo para trazer discernimento e a gente concluir Levítico. E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for 5 anos até 20, tua avaliação será de 20 ciclos e a mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação de mulher será de 3 ciclos de prata. E se for 60 anos acima, pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e a mulher será de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, para apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal do que oferece a oferta ao Senhor, tudo quanto der dele o Senhor será santo. Não mudará, nem tocará bom por mal, nem mal por bom. Se, porém, de alguma maneira tocar um animal por animal, tanto um quanto o outro será santo. E se for algum animal imundo dos que não se oferecerem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte sobre a avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a avaliação e será sua. Se também alguém santificar o Senhor na parte do campo da sua possessão, então a avaliação segundo a sua semente, um homer de semente de cevada será avaliado 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará, mas se santificar o campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe cantará e contará o dinheiro, conforme os restantes até o ano do jubileu, e isto haverá da sua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, vender no campo outro homem, nunca mais resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano de jubileu, será santo o Senhor no campo consagrado. A sua possessão dele será sacerdote. E se alguém santificar o Senhor no campo que comprou, e não for a parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da avaliação no ano do jubileu, e o mesmo dia dará avaliação de coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo se tornará aquele que comprou, aquele que era da possessão do campo, e toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi, seja gado miúdo, do Senhor é. Mas se for do animal imundo, resgatará, segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma das coisas consagradas, alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem, mulher, animal, do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada, se for consagrada ao homem, não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, das sementes do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santa são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. No tocante de todas as dízimas de gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do dízimo
será santo ao Senhor. Não se investigará entre bom e mal, nem tocará, mas de alguma maneira o trocar, tanto como um como o outro, será santo. Não serão resgatados. Esse é o mandamento do Senhor, ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Gente, aí a gente vê quanta coisa o Senhor detalhou, né? Quanta coisa o Senhor ele trouxe de entendimento para nós. E agora, nesse último capítulo, o que ele traz para a gente aqui, gente? Ele traz os votos da consagração das coisas, das pessoas. E aqui a gente sempre na escolha de ter Deus na nossa vida, né? Então, a aplicabilidade da palavra de hoje, o valor das pessoas consagradas, ele foi colocando de acordo com a idade, de acordo com o sexo, né? Do segundo ponto, animais e propriedades consagradas, também foi colocado o valor disso. E terceiro, a santidade do que é do Senhor, aquilo que era consagrado ao Senhor não poderia ser, né, restituído porque estava consagrado ao Senhor. Então aqui é um pouco dos nossos votos com Deus, as promessas cumpridas, a obediência, as bênçãos de Deus que nós liberamos quando estamos em obediência. Aqui é um capítulo que ele traz falando muito sobre votos com Deus. E quantas vezes a gente, né, fala, Senhor, eu vou mudar nisso, eu vou fazer isso, eu vou melhorar nisso, e a gente não permanece. Então hoje que fica de aprendizado a gente permanecer na nossa palavra, no nosso posicionamento com Deus. O Levíticos ele traz várias instruções para um povo que não tinha instrução, não sabia o que era certo e o que era errado. E o Senhor vai detalhando cada parte lá no Monte Sinai para Moisés, para que o povo soubesse como andar com Deus. Hoje nós temos a palavra que nos ensina como andar com Deus. E nós devemos estar posicionados. Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha no mais ou menos, Deus não trabalha no jeitinho. Deus trabalha no sim, sim, não, não. Então que hoje a gente escolha, Senhor, escolha Deus todos os dias. Fique com Jesus.